A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo conhecimento nos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo conhecimento nos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, 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 todo dia, essa alegria no Senhor. Boa noite, meus irmãos. Já estamos dando início a esse nosso culto dessa noite. Aqui é o nosso culto de oração, de estudo bíblico, que nós temos às quartas-feiras, esse nosso encontro semanal, não é? E já começamos ouvindo essa música. Você prestou atenção? Ela fala da alegria que temos quando nós caminhamos com o Senhor. Alegria sabendo que Deus nos guarda todos os dias. Tem um pedaço da música que diz assim: alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir as nossas necessidades. E nós temos certeza disso todos os dias, em todos os momentos, porque Ele tem cuidado de todos nós. Eu creio que quando nós nos reunirmos novamente, começarmos a contar coisas que Deus tem feito conosco nesses meses que estamos nessa quarentena, nós vamos perceber como Ele tem suprido as necessidades de todos, cuidado de nós e nos dado alegria por louvá-lo. E esse momento nosso de culto é realmente um momento que nós podemos ter de alegria, não é isso? De, mesmo que cada um nas suas casas, mas de ter algum contato com os nossos irmãos.
E lá na Bíblia, no livro de João 16, Jesus já disse assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele veio e venceu, e Ele cuida de nós, e nós vamos vencer também com a ajuda dEle, com o suporte dEle, com o cuidado dEle, todos os dias. Na música que nós vamos ouvir agora, e eu vou convidar inclusive você a cantar junto, a nossa irmã Célia, que gravou a música, canta: Deus proverá, minha vida, minha casa, meus problemas já estão diante do altar do Senhor, e é isso que nós devemos fazer todos os dias, colocar as nossas vidas diante do altar de Deus, porque Ele tem a solução para tudo. Mesmo que às vezes nós achemos que estamos numa situação impossível de ser resolvida, num beco sem saída, como a gente diz, o nosso Deus tem sempre solução para tudo. Então eu vou te convidar, lembrando desse versículo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, cantar também agora essa música juntamente com a irmã Célia. A letra vai aparecer aí para você, então mesmo se você não souber de cor, você vai poder cantar com ela, tá bom? Vamos louvar o nosso Deus. Pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Deus proverá. Já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva.
Queridos irmãos, saúde e paz. Estamos reunidos virtualmente no meio da semana com a bênção e permissão de Deus, seguindo a nossa caminhada de vida. E nesse período que todos nós estamos vivendo, estamos aí contando os dias que são mais longos e com muitas notícias que entristecem o nosso coração. O Covid-19 cresce a cada dia no mundo de um modo geral, no Brasil também. Segundo os especialistas, esse mês será o mês mais crítico de pico que nós vamos ter na nossa nação. O nosso prefeito aqui falou que essa semana o maior número de pessoas ficando em casa é melhor ainda. Nosso governador, ele estendeu o isolamento social até o dia 11 de maio, e fazendo avaliações a cada semana, a cada quinzena, diante do que estamos vivendo. Já estamos aí próximos dos 8.000 mortos, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês. Isso são os oficiais, segundo as subnotificações, seriam 3 vezes mais do que isso. E tudo tem nos entristecido, tem nos trazido situações muito tristes em todo esse tempo. Para isso, a gente tem que orar, a gente precisa meditar, a gente precisa buscar naquele que é a fonte de todo bem, aquele que é a fonte de toda a vida para nos sustentar. Aproveito desde já, pedindo aos irmãos que estejam em oração por todo mundo, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, pela nossa cidade, pelas nossas famílias, algumas delas enlutadas. E nós estamos aí também com irmãos com suspeitas de Covid-19, irmão Haroldo, a Evelyn e a Emily, por causa dos sintomas. Eles estão se cuidando em casa, no isolamento familiar. Nós temos aí a família lutada do Robson e da Leliele. O pai do Robson então falece de domingo para segunda. A Gláucia agradece a Deus porque o seu pai e a sua madrasta conseguiram sair do hospital. Enfim, a Doraci, irmã do irmão Daniel Rodrigues, está com Covid-19. Pastores com infectados também. Enfim, e outros irmãos que continuam com lutas. A Érica fazendo tratamento do câncer, contra o câncer. O Kim teve outro diagnóstico, e esse diagnóstico ele é positivo diante dos sintomas que ele tem tido. E eu fico feliz de dar essa notícia para vocês. O Romero passou essa notícia no fim de semana e a gente vai confirmando tudo. Talvez alguns de vocês já estão cientes. Então, o Kim já é um milagre do Senhor. Aleluia por isso. E aí a gente vai seguindo pela fé. Orando pelos nossos funcionários também. Lembrando que desde ontem, terça-feira, o Marcos Vinícius está trabalhando às terças, quintas e sábados, das 10 às 5 da tarde. Nós fizemos em parceria com o governo, o Marcos vai trabalhar numa rotina de 50% da sua carga horária, o governo vai pagar os outros 50%. A Catiene, nós fizemos uma suspensão temporária do contrato de trabalho dela, oferecido pelo governo. Para o mês de maio ela ficará em casa, o governo então vai pagar o seu salário. Ela também tem alguns problemas de asma, bronquite, problemas respiratórios, a sua irmã também. A mãe dela, que está conosco, tem problema cardíaco. Então a gente tem cuidado das pessoas para que elas possam seguir em frente nesse processo. Amém? Então se você precisar de alguma coisa na igreja, sempre nesses horários que eu citei para vocês, e juntos nós vamos orando uns pelos outros. A reflexão desta quarta-feira, irmãos, baseada
em notícias. Como eu falo para vocês, como pastor, como profeta, como educador, a gente observa o que vai acontecendo durante a semana. E a semana, além de todo esse peso de notícias por causa do coronavírus, que já nos entristece, as mortes, os hospitais lotados, né, os cemitérios, numa situação terrível, parece que nós estamos naqueles filmes apocalípticos, não é isso, ou pós-apocalípticos. Tudo isso já tem nos trazido muita tristeza. Mas no início da semana, na segunda-feira, nós tivemos a notícia da morte do ator conhecido, veterano da televisão brasileira, não é isso, Flávio Migliaccio, que nos deixou aí aos 85 anos de idade. E ele fez parte da minha infância, quando tinha aquela série, né, Xerife e Shazam, não é isso? E eles tinham lá aquele carrinho deles lá, aquela máquina doida deles lá, e eles viviam fazendo suas aventuras, sem contar os muitos personagens que ele desenvolveu na televisão e no cinema, e olhar para ele você já sentia vontade de rir. E o artista, né, e ele é o artista palhaço, todos dizem que por trás do palhaço tem às vezes uma pessoa triste. E chegou a notícia de que ele lá no seu sítio em Rio Bonito, ele, não é isso, apareceu morto, o caseiro encontrou ele morto, e segundo as primeiras investigações, ele teria cometido suicídio, e ele deixou uma carta, e nessa carta bem melancólica, ele fala da humanidade cheia de problemas, ele fala da desvalorização dos idosos, ele faz um apelo para que as pessoas cuidem das crianças, segundo as notícias que eu captei até o dia de hoje, quando eu estou gravando para vocês, e fico pensando que talvez ele seja uma vítima do Covid-19, não de uma infecção da virose, mas também todo esse sentimento que nós temos nos dias de hoje. Um idoso de 85 anos talvez vivesse mais sozinho. Eu sei que ele tem parentes, mas já é uma idade avançada. Enfim, tudo isso à volta, e ele tira sua própria vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio mata aproximadamente 1 milhão de pessoas no mundo todos os anos. É tratada por ela como um problema sanitário, um problema de saúde pública, diante de vários fatores, aos quais eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas um artista que tanto nos alegrou e trouxe mensagens interessantes, ele termina a jornada da sua vida de uma forma tão triste, de uma forma tão melancólica, de uma forma que deixa uma marca negativa, digamos assim, mas reflexiva para todos nós. Em tempos que olhar para o mundo, olhar para nós mesmos, olhar para as pessoas, temos visto a fragilidade cada vez maior do ser humano, e o coronavírus, que tem sido, me perdoem, o assunto principal das nossas agendas, e a gente tem procurado tirar lições disso tudo, para que nós, aqueles que sobreviverem, a maioria vai sobreviver a essa pandemia, possa, da melhor forma possível, ter uma vida voltada mais para Deus, para as pessoas, e um olhar interno adequado e bem-aventurado aos olhos de Deus. Quando eu penso em tribulação, a gente pensa em Jesus, que diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra de Jesus, ela nos sustenta, ela nos alegra, ela nos fortalece diante de várias situações difíceis que eu e você passamos. Como eu tenho falado também, o Covid-19 vem a agregar um valor negativo, um peso
em cima de outros problemas que muitas pessoas já tinham. Então tem gente que está indo ao médico, ao hospital para resolver um problema e está sendo acometido contaminado pelo coronavírus. Nesta noite então, e quando eu pensava nessas notícias, me veio um texto da palavra do Senhor, e a gente vai sempre em espírito de oração pedindo a Deus que fale conosco, para a gente transmitir sempre uma palavra de esperança. O livro de Filipenses, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, lá por volta do ano 60, e ele vai escrever essa carta a esses irmãos já presos em Roma. Paulo já está na reta final da sua história, e o livro de Filipenses, ele fala sobre alegria, ele fala sobre gratidão, ele fala sobre sofrimento, e nessa carta, e no capítulo 4, que a gente vai ler daqui a pouquinho, nós temos o próprio Paulo, temos Timóteo, temos Epafrodito, né? Temos ali a Sintique e Evódia, que estavam brigando por alguma coisa, e Paulo tinha que de alguma forma aconselhá-las a viverem melhor. São os desafios do ministério pastoral que todos nós temos. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que da melhor forma possível, Deus vai nos sustentando diante de todas as lutas e tribulações. E Ele está sempre dando saída para todos nós nesse processo de vida. E vida que é importante, vida que é sagrada, vida que faz com que eu e você revelemos a palavra do Senhor. Nesse momento, então, eu vou ler o texto e você acompanhe aí direitinho, vai estar na tela do seu computador, do seu celular ou da sua televisão, ok? Diz assim, então, a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, vou ler todo o capítulo. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, meus irmãos filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia,
nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém e amém. Meus irmãos, nós encontramos aqui essa carta tão importante que o apóstolo Paulo escreve para nós, que fica aqui registrada, que está registrada, melhor dizendo, e nesses 2000 anos de história da igreja, ela é viva e eficaz para todos nós. Todos nós sabemos, como eu falei antes da leitura, que o apóstolo Paulo, missionário, homem de lutas, de sofrimento e tribulações, nunca mediu esforços para que o evangelho fosse levado aos lugares mais distantes do mundo daquela época. E ele talvez nunca tenha imaginado que os seus ensinos, tudo que o Espírito Santo lhe deu, lhe inspirou, abençoasse tantas pessoas nos confins da terra. Encontramos então o apóstolo Paulo aqui, ao escrever para esta igreja, de uma forma muito especial, e eu começo aqui de trás para frente, quando ele sempre cita as pessoas que estavam com ele. Ele nunca fez nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, o próprio Cristo, que era o Messias, que era o Salvador, que era o Príncipe da Paz, ele pediu ajuda àqueles que estavam à sua volta, treinou, capacitou, e ele fez aquilo que só ele podia fazer, que era ir para a cruz do Calvário, pagar o preço do nosso pecado e depois ressuscitar. Quando nós olhamos para os profetas, quando nós olhamos para os discípulos e para os apóstolos, mesmo que o apóstolo Paulo fosse uma liderança muito forte, em todas as cartas nós encontramos ele treinando pessoas, falando de pessoas de forma tão interessante, tão amorosa, tão sincera. Eu e você precisamos seguir esse exemplo, porque assim a gente vai levando o evangelho e abençoando o maior número de pessoas possível. Nesse texto que nós lemos aqui, irmãos, logo aqui a gente vê ele falando sobre Evódia e Sintique, que estavam com alguma situação, ninguém sabe, mas ele diz que elas foram muito úteis, elas foram preciosas no seu ministério. Deus vai usando pessoas comuns, simples, como eu e como você. Somos anônimos para a maioria do mundo. Poucas pessoas têm os seus nomes escritos em lugares maiores, em outdoors maiores. A maioria de nós vamos fazer trabalho de formiguinhas, levando o evangelho a todos os cantos possíveis que o Senhor nos mandar ir. E o apóstolo Paulo está sempre valorizando as pessoas. É interessante que no versículo 4 ele fala sobre alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria, ela não é simplesmente algo emocional,
um efeito de um dia alegre, de emoções positivas, ou de estarmos à volta, ou termos em volta pessoas também alegres, pessoas otimistas que contam piadas, ou que seja. Essa alegria que o apóstolo Paulo aqui fala é a alegria do dom do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 5, 22, quando ele fala de amor, de paz e de alegria. Então, no dia de hoje, e a cada dia, eu e você, no nosso relacionamento com o Senhor, vamos tendo essa alegria mesmo diante de cenários difíceis. Isso não significa que a gente vai rir da desgraça alheia. É uma alegria que aquece o nosso coração. É uma alegria que diante desses momentos, a gente sabe que o Senhor está conosco, que Ele diz assim, perto está o Senhor. Diante disso, então, ele fala sobre não estarmos ansiosos. Mais do que nunca, nos dias de hoje, quantas pessoas estão ansiosas por causa de todos os desdobramentos, os efeitos colaterais que o coronavírus está produzindo. Ele está contaminando as pessoas, a maioria estão sendo curadas, aleluia por isso. Outros estão morrendo, mas junto com isso tem vindo desemprego, junto com isso tem vindo falências, junto com isso vem problemas relacionais. E talvez você esteja vivendo um pouco disso. O isolamento tem produzido isso. As contas vão atrasar de algumas pessoas, de muitas pessoas. Que bom que estamos também vendo uma corrente de empresas, de instituições, e o próprio governo nas suas instâncias, prefeitura, governo estadual e federal, postergando contas, minimizando financiamentos, uma série de outras coisas, ajuda emergencial para os necessitados. Que bom que tudo isso tenha acontecido, porque isso é o mínimo que se pode fazer. Mas a ansiedade tem batido na porta de muitas pessoas, principalmente aquelas que já vivem lutas. O apóstolo Paulo, então, orienta a sua igreja que continuasse em oração e súplicas. E aí no versículo 7, irmãos, ele fala o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse texto a gente conhece muito. Também é fruto do Espírito, a paz de Cristo, a paz que vem dele, ele que é o príncipe da paz. Aí ele vai dizer que é uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, nenhum terapeuta vai explicar, nenhum psicólogo vai explicar, e nem mesmo muitos religiosos vão explicar, porque é algo que é Deus dentro de nós. E aí nem sempre a razão vai poder classificá-la. Mas quando nós temos Cristo em nosso coração, esta paz vai estar presente sempre. Por mais que as cenas que temos visto em tantos lugares tragam-nos uma dor, é necessário que a cada dia eu e você busquemos no Senhor essa paz. Através de quê? De uma oração diária, através da leitura da palavra do Senhor, através da intercessão. Se possível, minimize as notícias. Todas as emissoras noticiam. Às vezes o dia todo ouvindo isso, ouvindo isso, realmente nos deprime e angustia. Então nós precisamos também ficarmos atentos a isso. E aí, irmãos, quando ele vai falar sobre começar agradecimentos, como ele sempre fazia, ele vai agradecer à igreja, os irmãos de Filipos, ou da igreja de Filipenses, como eu sempre brinco, a primeira igreja batista lá de Filipenses, pela ajuda que eles tinham dado a ele como missionário. Os irmãos sabem que o trabalho missionário, o trabalho pastoral,
todo o envolvimento que temos no reino, quando alguém deixa as suas atividades profissionais, acadêmicas, para se dedicar integralmente ao ministério, você precisa de gente segurando as cordas, como a gente fala. Nós temos então centenas de missionários espalhados pelo mundo, pelo Brasil também, e estamos vivendo lutas. Nossa Junta de Missões Mundiais está vivendo lutas por causa disso. A Junta de Missões Nacionais está seguindo vários projetos de várias agências, vão ter uma perda, como as nossas igrejas também, quando a gente pensa na questão de ofertas e dízimos também. O apóstolo Paulo fala aqui, quando não tinha ninguém ajudando, a igreja de Filipos estava ali fortalecendo o coração dele. E ele deixa claro que ele não estava falando disso porque ele queria dinheiro ou ter alguma vantagem, de forma nenhuma, mas para que isso fosse creditado na conta deles. Então, todas as vezes que eu e você nos dedicamos a sustentar pessoas, a estender a nossa mão às pessoas, abençoar, isso é crédito para nós na eternidade. É o que a Bíblia chama de galardão, e eu já falei sobre isso semana passada, se eu não me engano. Então, o apóstolo Paulo, sempre equilibrado naquilo que fazia e escrevia, procurava da melhor forma possível alimentar a esperança das suas ovelhas, da sua igreja. Então, quando nós caminhamos um pouco mais no texto, nós vamos ver o seguinte, no versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver, contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o famoso versículo, irmãos, que tanta gente cita, tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que esse versículo está aí em tantos carros, tantas camisetas, tantos adesivos, e muitas vezes esse versículo é tratado como uma palavra mágica, como um pim-pim-pim do sítio do Pica-Pau Amarelo, ou um poder aí de um super-herói. E muitas pessoas se atêm na primeira parte desse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, como se Jesus estivesse em segundo plano, como se Deus fosse um ator coadjuvante nesse drama da vida, ou em alguns casos ele fosse apenas parte do elenco. E a gente sabe que não é assim que funciona. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus, na pessoa de Cristo e na instrumentalidade do Espírito Santo. Mas para o apóstolo escrever isso, o apóstolo Paulo escrever isso, ele não escreveu isso, irmãos, no início da sua vida. Ele não escreveu isso no início do seu ministério. Aqui, como eu falei, o apóstolo Paulo está trilhando já a reta final da sua jornada, já idoso também. Tinha história para contar. Você que está me ouvindo agora, que já tem um lastro de vida com Deus principalmente, tem autoridade para citar. Tem muita gente por aí que sai citando versículos bíblicos sem ter vivenciado isso. E aí ele deixa bem claro que para passar por todas as coisas que ele passou, e ele diz aqui sobre ter fome, sobre escassez, sobre fartura, sobre ter, sobre não ter. Ele foi vivendo tudo isso, mas com alegria no coração, com paz que excede todo entendimento. Então eu e você podemos passar por esse Covid-19 fortalecidos pelo Senhor. Só por Ele. E se vivermos, e espero que sim, levemos essa mensagem de paz, essa mensagem de esperança para as pessoas. Mas alguns estão ficando para trás.
Isso não significa que Deus é menos fiel. Às vezes, né, tenho lido tantas coisas em tantos lugares, visto os vídeos nas notícias, nos noticiários, nas redes sociais, enfim. E quando as pessoas passam pelo problema, é um acidente, é um livramento, é o Covid, é o câncer, Deus é fiel. Só que a fidelidade de Deus, ela não está atrelada àquilo que acontece conosco. Então, será que Deus não é fiel nas famílias que estão perdendo seus amados? Domingo eu falei sobre isso, para que a gente não fique vaidoso, altivo e arrogante, porque Deus nos deu algo a mais do que o outro. Precisamos sempre avaliar que dentro do propósito maior de Deus, eu e você temos um papel importante nessa jornada. E aí, ele diz isso: tudo posso naquele que me fortalece. Ele segue então a sua carta, falando sobre as necessidades, e aqui ele vai falar, irmãos, de Epafrodito. Já citei ele aqui, quando ele vai levar as ofertas, os donativos. E, irmãos, era para o dia a dia, era para comer, para beber, uma capa aqui, outra colar, diante da simplicidade que a vida tinha naquela época. Mas é interessante que Epafrodito, ele coloca a sua vida em risco também por causa de Paulo. Tanto é que ele fica doente. Paulo ora por ele, pedindo ao Senhor, clamando por ele. E ele sobreviveu para que ele continuasse a missão dele. Nós, como intercessores, precisamos continuar orando uns pelos outros, nos pedidos que eu já coloquei para vocês. Precisamos orar pelos médicos, enfermeiros, todos os funcionários, irmãos, nos hospitais, polícia militar, corpo de bombeiro, defesa civil, motoristas de funerária, funcionários das funerárias, os funcionários dos cemitérios, coveiros. Ó, irmãos, aqueles que plantam e colhem, caminhoneiros que a gente tem chamado aí dos funcionários essenciais, quem trabalha na SEDAI, quem trabalha nas concessionárias de luz. Precisamos orar uns pelos outros, pessoas que estão arriscando suas vidas. E é interessante que a gente olhe para as reportagens, como tem gente brincando. Tem gente que está indo para a praia, tem gente que está indo caminhar, tem gente que está no barzinho da esquina tomando uma cerveja ainda. Tem gente que ainda participa de festa, ainda aposta. Né? Interessante determinadas situações, postura das pessoas. Até que a desgraça venha bater a porta. Aí as pessoas começam a mudar. Vai depender muito do ambiente que se vive. Ontem, vendo uma reportagem, um sociólogo falando sobre a questão do comportamento das pessoas que moram em favelas, moram em comunidades e não andam respeitando muito o isolamento em relação ao Covid-19, ele, na interpretação dele, diz assim, é que essas pessoas estão acostumadas tanto com o perigo todos os dias, é a violência, é o tráfico, é a bala perdida, é o tiroteio, que eles estão com vida em risco todos os dias. E parece que em algum momento esse vírus é menos letal do que viver em favela no Rio de Janeiro ou em outra metrópole no país. Interessante. Mas precisamos orar. O apóstolo Paulo, então, como intercessor, agradecia também, porque ele diz assim, que essa oferta que Epafrodito estava trazendo, diz assim, essa oferta é como aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O apóstolo Paulo, então, faz aqui uma alusão ao Antigo Testamento sobre o sacrifício dos animais, o holocausto que era feito diante de Deus, sacrificando a vida de um animal no lugar de outra pessoa, e esse cheiro subia, né, uma metáfora, né, as narinas de Deus, ou seja, Deus se agradando, Deus recebendo. Ele diz o seguinte, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Queridos, nesta noite, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor no meio da semana, que eu e você possamos, no nosso viver, fazermos igual a Epafrodito, em ajudar quem está precisando, fazermos igual a Paulo, corajosamente escrevendo, corajosamente indo além das suas prisões. Não existia nada que impedia esse homem de levar o Evangelho. E saber que nós estamos juntos nesse processo. Ele vai dizer, ele sempre vai fazer as saudações no final, dos irmãos que estavam com ele, dos santos, que é a expressão que ele usa, e ele diz assim, especialmente os que estão no palácio de César. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi parar lá em Roma, porque no momento de um julgamento injusto, ele então apelou para César, porque ele era um cidadão romano. E mesmo lá no palácio onde ele estava preso, ele estava pregando. Ele estava ensinando de Jesus. E aí ele diz assim, especialmente esses que estão aqui, comigo no palácio. Isso, irmãos, é maravilhoso demais para todos nós diante dos desafios de vivermos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho. Termino essa breve reflexão nesta noite com o personagem que eu iniciei a reflexão, que é o seu Flávio Migliaccio, que fez papéis tão interessantes que fez a gente rir tanto. Mas ele não tinha essa alegria, pelo que nós entendemos. Ele não tinha essa paz que excede todo entendimento. A alegria dele era uma alegria passageira, efêmera, virtual muitas vezes, de um personagem, por mais que muitos personagens falem coisas interessantes da vida para todos nós. Ele não conseguiu passar pela tribulação. Viveu bastante até 85 anos. Eu não estava lá no momento, ninguém estava lá, ele estava sozinho. Mas tirar a sua própria vida, que é o bem maior que a gente tem, ele deveria estar num nível de depressão, de angústia muito grande, de melancolia, de depressão, que o Criador julgará tudo isso diante da sua soberania. Ele, o querido Flávio, então, não pôde dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Que eu e você que conhecemos ele, aquele que fortalece, possamos viver as tribulações com perseverança e coragem. Se você está triste, procure se alegrar. Se você de repente está um pouco depressivo, melancólico, crie dispositivos também. Ligue para alguém, mande mensagem. Sabemos que não estamos podendo estar juntos pessoalmente, e isso faz parte desse ciclo, desse processo que estamos vivendo. Que o bom pastor, o príncipe da paz, possa nos alegrar, nos fortalecer, e junto vamos vencendo um dia de cada vez, com simplicidade, com submissão, com serenidade e sabedoria, porque os dias são maus. A violência diminuiu, tantos outros fatores diminuíram, mas todo esse evento provocado pelo vírus, que ainda temos muitas coisas a viver ainda, elas têm nos mostrado que sem Jesus, eu e você não podemos nada. Amém? Deus abençoe, um bom restante de semana e, permitindo Deus, a gente se vê brevemente. Fique na paz e até lá. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem,
Muito bem, meus irmãos. Então, oremos a cada dia para que esta paz que nós sentimos em nossa alma, que nós sabemos que vem do nosso Deus, transborde de nós e atinja também as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós, mesmo nessa quarentena, consigamos ser exemplo, ser ajuda, ser uma mão auxiliando aqueles que precisam de nós, que estão precisando do nosso apoio, precisando desta paz que só o nosso Senhor nos dá. Nós estamos encerrando então aqui o nosso culto desta quarta-feira, lembrando que sábado tem estudo bíblico mais uma vez com o pastor Marcos, domingo nós temos culto também. Nós sabemos que nós estamos no mês de maio, mês da família, e mesmo fazendo os nossos cultos online, nós estamos acentuando bastante isso, mês da família. Principalmente porque esse ano, no mês de maio, nós estamos mais próximos ainda em família. Não é isso? Com certeza você tem tido muito mais contato ainda, até pela necessidade de nós estarmos mais em casa. Domingo é dia das mães, com certeza ninguém esqueceu disso, não é? E eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos esperando a sua foto com a sua mãe, tá bom? Mãe que tem mais de um filho, junta todo mundo aí, faz uma foto, ou uma foto que você já tenha aí guardada com você, manda pra gente. Se você não tem filhos, mas você tem a sua mãe ainda, manda foto também pra gente, nós estamos aguardando. Manda pro meu WhatsApp, ou pro do pastor, ou pro da Thaís, ou do irmão Haroldo, tá bom? Nós depois vamos juntar tudo isso para passar para a edição. Então, com certeza, um dos nossos contatos você tem. Manda para a gente a sua foto, nós estamos aguardando. E terminando, lembre-se sempre, inscreva-se no canal do YouTube, clique o sininho para você sempre receber as atualizações do que acontece, convide seus amigos, sua família para curtir o nosso canal também, para se inscrever também e participar conosco nesses cultos online. Então fiquem com Deus, até o nosso fim de semana, que Deus possa estar guardando cada um de nós, as nossas famílias, os nossos lares. Um abraço. Quando eu sinto temor ou tristeza, se me sobrevém a dor, eu tenho alguém que me serve de abrigo e cuida de onde for. Nunca estou só, porque eu sei que vai comigo. Nunca estou só, porque Ele me comprou. Cristo promete tomar minha mão e guiar. Nunca estou só, pois comigo vai Jesus. Quero servir-te, Senhor, quero honrar-te em
Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde, sempre guarde.